Olá, esse é o canal de conteúdos em áudio do Afronte Jornalismo das Gentes. Olá pessoal, Kleber Busato, CIMI, Regional Sul, equipe Florianópolis. Em meio ainda à série de impactos causados pelo desastre ambiental no Rio Grande do Sul, inclusive em relação aos povos indígenas que habitam, enfim, aquele território, saudando a imensa manifestação de solidariedade da sociedade para com, enfim, todas as pessoas que vivem no Rio Grande do Sul afetadas por esse desastre, e particularmente a solidariedade, o apoio, enfim, a articulação, a organização, a mobilização das organizações indígenas, indigenistas, né, da sociedade em geral, em apoiar as comunidades indígenas daquele estado, né? Tem feito um esforço muito grande para atender, na medida do possível, as questões mais emergenciais, também setores, né, de órgãos públicos, enfim, que têm se mobilizado e atuado diuturnamente para atender, né, da melhor forma possível as urgências decorrentes dessa grande enchente lá no Rio Grande do Sul. Retomamos aqui a discussão acerca dos impactos da Lei 14.701 nos direitos dos povos indígenas, ao reconhecimento, demarcação e usufruto de suas terras tradicionalmente ocupadas, considerando que também, né, está em curso, nesse momento, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, um prazo para a manifestação das partes, inclusive dos amicus curiae, acerca de um pedido feito pelo povo Xoclen no recurso extraordinário 1.017.365, com caráter de repercussão geral, que no âmbito do qual o Supremo decidiu em 2023 que a tese do marco temporal não é constitucional, e o pedido, enfim, do Xoclen no sentido de que o Supremo declare a inconstitucionalidade da Lei 14.701. Então, é um momento também importantíssimo em que todas as partes têm essa oportunidade, ao longo aí até o dia 24, agora de maio, de manifestar-se. É importante que cada organização indígena, indigenista, né, da sociedade, enfim, aí, que se habilitou como amicus curiae nesse processo, se manifeste em favor, né, e reforce, enfim, aí os pedidos feitos pelo povo Xoclen para que seja declarada a inconstitucionalidade dessa lei. Em termos de conteúdo da lei, então, nesse episódio nós vamos abordar particularmente o conteúdo do artigo 9 da Lei 14.701, que diz assim: antes de concluído o procedimento demarcatório e de indenizadas as benfeitorias de boa-fé nos termos do artigo 6º do parágrafo 6º do artigo 231 da Constituição Federal, não haverá qualquer limitação de uso e gozo aos não indígenas que exerçam posse sobre a área, garantida sua permanência na área objeto da demarcação. Parágrafo 1º desse artigo 9º da lei: consideram-se de boa-fé as benfeitorias realizadas pelos ocupantes até que seja concluído o procedimento demarcatório. E parágrafo 2º, a indenização das benfeitorias deve ocorrer após a comprovação e avaliação realizada em vistoria do órgão federal competente. Pois bem, aqui temos vários elementos bastante graves, mas destacar dois em especial. O primeiro em relação ao caput, né, cabeça aqui do artigo 9º, que fala que até que seja concluído o procedimento demarcatório, indenizadas as benfeitorias,
não haverá qualquer limitação de uso e gozo aos não indígenas que exerçam a posse sobre a área, garantida a sua permanência na área objeto da demarcação. Então, aqui é um elemento importante, né, que alcança e pode afetar, atingir especialmente aquelas comunidades, povos, enfim, que ao longo dos anos, diante da inoperância do governo, fizeram ações de retomadas, né, dos seus, de parte, enfim, dos seus territórios. Esse artigo, ele, em tese, garantiria o direitos dos não indígenas a posse dessas áreas, né? Ao menos até a indenização por elas. Então, esse é um elemento importante que pode ensejar, por exemplo, um argumento forte aos não indígenas, junto, por exemplo, ao poder judiciário, para requerer a reintegração de posse contra as comunidades que estão em áreas de retomada. Então, aqui esse é um artigo que que dá aos não indígenas um instrumento jurídico, um argumento, uma tese jurídica forte, reforça, enfim, essa ideia, né, essa tese jurídica, na perspectiva deles de buscar reintegrações de posse contra as comunidades. Então, em permanecendo válido, vigente, né, operante essa lei, portanto, esse artigo, a chance de haver reintegrações de posse, portanto, despejos de comunidades indígenas que estão em áreas de retomada, é muito grande, aumenta muito, certo? Por isso também a importância da declaração de inconstitucionalidade dessa lei. E no caso do parágrafo 1º, fala sobre as benfeitores de boa-fé, elas podem ser consideradas de boa-fé até quando realizadas, quando seja concluído o procedimento marcatório. É um outro elemento também bastante delicado, porque é um instrumento jurídico que legitima a construção de benfeitorias, mesmo e consideração de que essas benfeitorias sejam consideradas, portanto, de boa-fé, mesmo quando construídas após a ciência dos não indígenas de que aquela área é uma área indígena, é uma terra tradicionalmente ocupada por povos indígenas. Hoje, a referência da característica de boa-fé em relação às benfeitorias, e é o que permite a indenização a essas benfeitorias, é que elas sejam construídas antes, né, da ciência dos não indígenas acerca da tradicionalidade da terra. E esse parágrafo 1º do artigo 9º da lei abre a possibilidade que os não indígenas continuem construindo benfeitorias, usufruindo e ampliando, enfim, as benfeitorias sobre essas terras, mesmo após eles terem ciência de que essas terras são tradicionalmente ocupadas, porque esse parágrafo dá a essas pessoas não indígenas, enfim, a garantia de que elas vão ser, caso a terra seja demarcada, indenizadas por essas benfeitorias. Então, isso acaba, do ponto de vista político, reforçando, digamos assim, a posse, né, desses não indígenas, mesmo em áreas consideradas já, de acordo com o procedimento administrativo, né, terras tradicionalmente ocupadas. Então, é um artigo também bastante ruim, né, para os povos indígenas, o que reforça ainda mais, portanto, a importância, né, de se buscar a todo momento a declaração de inconstitucionalidade dessa lei. E, mais uma vez, nesse momento, né, que estamos vivendo, o caminho mais curto e viável para alcançarmos essa decisão
via, na nossa compreensão, via incidente de inconstitucionalidade, né, no âmbito do recurso extraordinário com repercussão geral, cujo relator é o ministro Edson Fachin e que está repetindo com prazo aberto para a manifestação das partes enfim, reiterando, né, que é de fundamental importância que todas as partes aliadas, né, possam se manifestar dentro desse prazo em favor do pedido, né, pela inconstitucionalidade da Lei 14.701 de 2023. Sigamos na luta e na esperança. Quanto maior a luta, maior a esperança. Forte abraço. Acesse as nossas redes no Instagram, Facebook e YouTube digitando Afronte Jornalismo, tudo juntinho. E para conhecer o nosso site, escreva afrontejornalismo.com.br. Esse é um projeto de comunicação popular e independente. Você pode apoiar com o Pix que está disponível em nosso Facebook e compartilhando os nossos conteúdos.